Seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Verbo da Vida Praia Grande. Seja fortalecido pela palavra da fé. Esta noite nós vamos falar sobre a unidade da igreja na ótica de Deus. Amém? Nós muitas vezes olhamos para a igreja e pensamos algo diferente do que é a ótica de Deus, né? Às vezes nós pensamos que nós estamos entre quatro paredes e aqui é a igreja. Ou nós somos a igreja, porque nós sabemos que somos a igreja, mas a gente chega aqui, a gente presta o nosso culto ao Senhor e vamos para casa. Mas na ótica de Deus vai além disso, querida. É muito mais do que você entrar por uma porta. É muito mais do que você sentar numa cadeira. É muito mais do que ter um momento do louvor, ter um momento de oferta, ter um momento da palavra, e terminou e você vai para a sua casa. Amém? Esse é o nosso culto racional. Mas diante dos olhos do Senhor é muito mais profundo, é muito mais intenso, é muito mais perfeito do que isso. Amém? Você pode abrir a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 12. Primeira Coríntios 12, vamos ler do versículo 12 ao 17. Não, do 12 ao 27. Aleluia. 1 Coríntios 12, 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado de beber de um só Espírito. Porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. Se disser o pé, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de o ser. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo fosse ouvido, onde o olfato? Vamos parar por aí. Na ótica de Deus, eu acho maravilhoso Paulo usar essa analogia do corpo para nós entendermos a intensidade dessa unidade, dessa perfeição criada por Cristo Jesus. Porque você entende que a igreja no Velho Testamento ela não existia. Amém? O povo se reunia no tabernáculo, mas para o velho, para os profetas, nós éramos um mistério que estava oculto. A igreja só passou a existir por conta do sacrifício de Jesus. Deus uniu judeus e gentios num povo só, a igreja. Amém? E aí Paulo, para deixar mais bem explicado, ele fala, o título dessa mensagem é a unidade orgânica da igreja. Ele compara a igreja como um corpo. E assim como um corpo só tem vários membros também constituem um só corpo. E o que eu acho maravilhoso é quando ele fala no versículo 13. Em um só batismo, todos nós fomos batizados em um corpo. Quer judeus, quer gregos, quer escravos e quer livres. Não havia mais, nesse corpo não existe mais diferença de quem é quem. Se é judeu, se é grego, se é brasileiro, se é japonês, se é italiano. Nem escravo, nem livre, posição social, etnia, cor, raça. Jesus baniu todas as diferenças, nos fazendo um corpo só, a igreja. Então eu sou um com a Sumayara é um com uma irmã que está lá na Rússia, com o irmão que está lá no Japão, para o Senhor, e Ele nos vê como um só. Amém? E imagine, querido, que coisa maravilhosa, né? Todos os povos que se renderam a Jesus vão estar juntos lá na glória, como um só. Amém? Aleluia. No versículo 18, ele diz, mas Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo como lhe aprouve. Mas Deus te colocou no corpo como Ele quis. Amém? Então eu quero que fique bem claro, querido, se você foi colocado no corpo de Cristo, no lugar que Ele colocou para você, Ele quer dizer, eu te coloquei lá no corpo, seja aqui na igreja de Praia Grande,
como Ele quis, na vontade dEle. Amém? Ele te colocou no corpo como Ele quis. Então, Ele te deu um lugar, Ele te deu um propósito e Ele te deu uma função no corpo. Como o corpo tem muitos membros, e Ele colocou cada membro aonde Ele quis. Então, Ele te colocou neste lugar com uma função, com um propósito, para você funcionar naquilo que Ele te criou para ser. Para você fazer aquilo que Ele te chamou para fazer. Amém? Eu não posso dizer que, então, como aquele falou, né? Se eu não sou olho... Aqui. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo. Cada um tem a sua participação no corpo. Não é assim? O dedo não vai fazer a função da perna. O pé não vai fazer a função do ombro. Amém? E aí, às vezes nós pensamos, mas Deus, eu queria fazer isso, eu queria fazer aquilo, eu queria que meu chamado fosse esse, eu queria que a minha função fosse aquela. Ei, mas Deus te colocou onde Ele te quis colocar. Para você funcionar naquilo que Ele te chamou para funcionar. Porque um corpo tem várias funções, os membros têm várias funções. Não é assim? O olho não foi colocado na sua cabeça para qualquer função. Se Ele tivesse colocado no pé, seria muito mais difícil ter uma visão, né? De cima de todas as coisas. Mas Ele colocou no lugar certo, porque Deus faz todas as coisas perfeitas. Amém? Então, como eu falei no começo, se ame. Pergunte ao Senhor qual a sua função, qual é o seu propósito. Porque Ele que te colocou nesse corpo. Porque aqui nessa família. Quando eu olho para trás, eu aceitei Jesus em 2002, às vezes eu até pergunto, Deus, por que o Senhor me trouxe para Praia Grande? Porque eu nasci em São Vicente, sempre amei São Vicente, nunca ia sair de São Vicente. Mas quando as coisas apertaram e eu morava com a minha sogra, depois que eu casei, eu consegui sair da casa da minha sogra, até hoje foi Deus mesmo, né? Eu podia ter procurado uma casa perto de São Vicente, perto da minha mãe, minha família toda de São Vicente. O que eu vim fazer na Vila Sônia, na Praia Grande? Nem conheci o bairro, nem conheci a cidade. Quando eu mudei, o bairro era bem debilitado, né? Tinha vala na rua, terra. E eu falo, Senhor da glória, eu nunca morei num lugar aqui, que eu vim fazer aqui? Eu lembro que eu tinha medo de ir no mercado comprar pão, de ver as pessoas do bairro onde eu morava. Às vezes eu ia passar fim de semana para São Vicente, na minha sogra ou na minha mãe, eu não queria voltar, eu chorava. Eu falava, o que eu vim fazer na Praia Grande? Hoje eu não me vejo em São Vicente. Hoje eu amo Praia Grande, eu amo a minha cidade. Teve um propósito para estar aqui. Amém? Tem um propósito para estar aqui, congregando aqui. Você tem um propósito, você tem uma função nesse corpo. Ache a sua função. Funcione na sua função. O membro não foi criado para ficar parado. Foi para se mover, para fazer alguma coisa. Tudo no nosso corpo tem uma função. Até a sobrancelha, até o cílio que a gente não dá valor, até a unha, querido. Olha como Deus é perfeito. E olha como essa analogia, essa explicação nos leva a enxergar de uma forma totalmente diferente. Né? Além da função, eu preciso funcionar com outro membro. Porque o membro não funciona sozinho. Se for só um membro, então não existe corpo, a palavra diz. Amém? Mas como corpo, somos muitos membros. Aleluia. Versículo 19. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Não podem os olhos dizer à mão, não precisamos de ti. Nem ainda a cabeça aos pés, não precisamos de vós. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários. Querido, fica sem o dedinho do pé para você ver. Ou sem o dedão. Você fica sem equilíbrio para caminhar. Não é assim? E às vezes a gente acha tão feio o dedão e o dedinho, né? E os que parecem menos dignos do corpo, a estes damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra. Mas os nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Pelo contrário, cooperem os membros com igual cuidado em favor uns dos outros.
De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, com ele todos se regozijam. Você percebe que Deus fala da maneira do corpo, que uns membros ele colocou honra, outros que são menos decorosos ele deu valor, para que não haja divisão. Deus está falando aqui que todos são importantes. Todos são indispensáveis para o funcionamento do corpo. Amém? Então, querido, ninguém aqui é indispensável. Amém? Todos nós somos participantes dessa grande obra, desse grande propósito de Deus, de Cristo na terra. Nós cantamos aqui, né? Se eu não for, quem irá? O corpo está aqui para isso, para fazer a diferença. Nós precisamos lembrar que nós somos um corpo vivo, um organismo vivo, que tem que se mexer, que tem que respirar, que tem que produzir, que tem que dar fruto. Amém? Como um corpo. Amém? Eu posso fazer algo individualmente, posso fazer algo funcionar. Mas, como corpo de Cristo, eu vou fazer muito mais a diferença e eu vou funcionar muito melhor se eu pegar junto com a Sumayara, se eu pegar junto com o pastor, se eu pegar junto com a Vanessa. Por quê? Porque essa é a visão de Deus a respeito da igreja. Amém? Ninguém vai funcionar e dar fruto sozinho. Aleluia. Nenhum membro do corpo é indispensável. Você não fará parte do corpo só se não quiser, querido. Se você não funciona, o cabeça que é Cristo Jesus. Então, se você não quiser fazer parte do corpo, você não faz. Mas se você está no corpo, querido, você tem que funcionar. Amém? Você foi chamado para dar fruto e o seu fruto permanecer. E para isso, Jesus já cumpriu todo o propósito. Tudo que você precisa para ser e para fazer e desenvolver quem você foi criado e colocado para fazer algo, Jesus já disponibilizou através do seu Espírito. Amém? Ele ainda foi tão generoso que ele subiu ao Pai, mas não nos deixou sozinho. Imagine, Jesus já foi embora há mais de 2000 anos atrás, esse tempo todo a igreja sem o Espírito Santo, vivendo uma vida só na alma ou na carne, nos sentimentos, nas emoções. Nós temos o Espírito Santo e às vezes nossas emoções estão lá em cima, estão lá embaixo, a gente quer, a gente não quer. Não é assim? Ele ainda disponibilizou um ajudador para abrir o nosso entendimento a respeito de unidade, a respeito de amor, a respeito de salvação, a respeito de colocar a mão no arado e não olhar para trás, em dar frutos. Amém? Então, o que você precisava já está disponível aí para você funcionar. Você só precisa avançar e correr cumprindo todo o seu propósito. Amém? Porque quando você, querido, não cumpre o seu propósito dentro do corpo, um membro falha, provavelmente um outro membro vai ter que trabalhar muito mais para fazer esse corpo funcionar. E aí um fica sobrecarregado, o corpo fica doente. Não é assim? No natural é assim, querido. Se ele nos trouxe uma analogia mostrando no natural, como deve ser no espiritual, é da mesma maneira. Todos fomos chamados para fazer alguma coisa. Amém? Aleluia. Ninguém é indispensável. Corte um braço e jogue de lado. Corte seu braço e joga fora. Em poucos minutos, com certeza, ele vai morrer e vai apodrecer. Não é assim? E aí morre com ele toda a sua função, todo o seu propósito. Qual é o propósito do braço? Sustentar, abraçar, segurar, fortalecer. Segurar os braços de Moisés, não foi assim? Então, todo o corpo que queira ficar fora, com certeza não vai ter vida. Amém? Porque ele também nos ensina isso em João capítulo 15. Abra lá. João 15, 5. Aí. João capítulo 15, versículo 5. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Amém? Nenhum membro
funciona sem Jesus. Nenhum ramo pode dar frutos sem o Senhor Jesus. Lembra que na quinta-feira passada nós falamos sobre a associação com Deus, que está acima de qualquer coisa e é inegociável. A sua unidade com o Senhor. Colocar Ele acima de todas as coisas. Jesus foi claro, sem mim você não pode fazer nada. Jesus é o cabeça. A igreja também não pode fazer nada sem o cabeça. Amém? Então, querido, se você está nele, você pode todas as coisas, mas fora dele, você só serve para ser lançado fora e no fogo e queimar. Amém? Não podemos estar divididos contra Deus e não podemos estar divididos contra o Senhor. 2 exemplos. Primeiro, a videira, que fala que sem Jesus a gente não pode nada, sem o Senhor a gente não pode nada. E 1 Coríntios sobre o corpo, nós precisamos uns dos outros para funcionarmos. Amém? Aleluia. Nós aprendemos que um reino dividido, uma casa dividida não subsiste, não permanece. Então, Deus não vai trabalhar, querido, no meio da divisão. Se é fundamental estarmos unidos como um corpo, é para trabalharmos como corpo. Onde há divisão, não tem como o Senhor se manifestar. E cumprir todo o propósito que Ele tem para nós, na nossa vida, mas também para que possamos ir para fora. Porque igreja é formados para fora, preparados para fora. Amém? Aleluia. Se unidos com Deus, devemos ser unidos com os nossos irmãos. Relacionamento com Ele e relacionamento com o próximo. Amém? Amar a Deus sobre todas as coisas e o nosso próximo como a nós mesmos. Mandamento. Aleluia. Precisamos discernir o corpo, considerar ao outro como Cristo nos considera. Eu estava ouvindo uma ministração esses dias e algo me chamou, um exemplo me chamou muita atenção. O pastor ele estava falando sobre andar no Espírito, uma vida no Espírito, mas ele deixou bem claro também sobre a importância da unidade. A importância que nós demos uns para os outros. Nós consideramos o momento da ceia, não é? Nós chegamos aqui, né, e eu acredito que a gente que está ali no louvor e a gente que percebe o ambiente, as pessoas vêm um pouco mais quebrantadas, mais abertas, mais rendidas, porque é um culto de ceia. Não é assim? A gente recebe ali o suco de uva e a gente faz menção ao sangue de Cristo. A gente pega aquele pedacinho de pão e ali a gente às vezes se apega com tanto amor, a gente dá tanta reverência, a gente dá tanta importância àquele pedacinho de pão, não é? Porque simbolicamente ele é o corpo de Cristo. E a gente toma ceia. E aí esse pastor ele falou justamente sobre isso. A gente considera muitas vezes um pedacinho de pão como o corpo de Cristo. Mas a gente esquece que do nosso lado a gente não está considerando o nosso irmão, que é corpo de Cristo. Olha como é sério. Considerar o outro, discernir o corpo. O seu irmão é o corpo de Cristo. Como você faz parte do corpo de Cristo. Aleluia. Glória a Deus, bora refletir sobre essas coisas. A unidade da igreja é algo que deve ser levado a sério e com extrema importância. Por quê? Porque ele delegou poder e autoridade para a sua igreja. Amém? O cabeça colocou sobre nós a responsabilidade de receber esse poder, de receber essa autoridade e andar nela, fazendo a diferença aqui nessa terra. Ele deu essa autoridade para o representarmos aqui. A igreja de Cristo representa a Cristo nessa terra. Amém? E às vezes a gente pensa em igreja como algo muito longe, né? A igreja. A igreja vai fazer a diferença, a igreja vai para os cativos, a igreja vai libertar os cativos, os oprimidos, a igreja somos nós. E às vezes eu olho a igreja como o outro, ou como o pastor que está pregando, como a ministra que está pregando, como o ministério de música que está cantando, ou como o profeta, ou o apóstolo, né? E a gente levanta aí homens e mulheres que a gente admira assim, falando que eles são os tops. Eles são igreja, nós somos igreja.
A responsabilidade que está sobre eles está sobre nós. Talvez você não vá se mover nos 5 dons ministeriais, mas há uma função para você. Lembra? Deus te colocou no corpo para algo. Então não é para você ficar de braço cruzado. Amém? Aleluia. Ele é o cabeça que age, se move e se manifesta através do corpo. Jesus não está aqui fisicamente, mas ele está se movendo e agindo e se manifestando através de mim e de você. Para isso ele nos fez um. Para isso ele nos uniu. Para sermos uma potência, queridos. Para fazermos a diferença mesmo. Para se ouvir falar o que está acontecendo. Jesus quer se manifestar através desse corpo. Como é que ele se manifesta? Como é que ele é visto? Como é que ele é conhecido? Sinais, prodígios, milagres, maravilhas. Isso é para mim, isso é para você. Não é aquela coisinha distante que talvez aconteça através da Vanessa, através do pastor. Não, é para mim, para você. Ele disse que é para os que creem. Aleluia. Por nosso intermédio ele é conhecido. Por nosso intermédio ele se manifesta. Por nosso intermédio ele é desejado. Ou indesejado. Depende da forma como nós estamos caminhando nessa terra e o que nós estamos fazendo. Ou não fazendo com a função e a responsabilidade que ele nos deu. Fomos criados e gerados com um propósito. Amém? E nós vamos prestar conta, querido. Nós vamos chegar diante do Rei dos Reis. O que você quer ouvir? Aparta-te de mim, porque eu não te conheço. Ou você quer ouvir? Entra, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, no muito, eu estou te colocando. Aleluia. Glória a Deus. Se amor é mandamento e unidade é um princípio, na divisão não tem como ele se manifestar. Amém? Nós já aprendemos nas outras quintas-feiras que amor é mandamento. Amém? E que unidade é princípio. Ande nos dois. Preze pelos dois. É difícil? Quem disse que seria fácil? Mas Jesus andou aqui, nessa terra, como homem de carne e sangue, como eu e você, para mostrar que é possível. Amém? Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Versículo 15. Efésios 4, vamos ler o 15 e o 16, que diz assim: mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Ou seja, um corpo bem ajustado. Como é que o corpo de Cristo é bem ajustado? Pela palavra. Amém? Consolidado pelas juntas. Nós temos um corpo e temos muitas juntas, não é assim? Só Deus sabe como é que a gente sente dor nessas juntas, né? Depois de certa idade. E essas juntas é que unem os nossos membros, não é assim? Então nós podemos comparar com o amor. O amor é que nos consolida. O amor é que nos faz um. Se não tem amor, querido, cada um vai para um lado e faz o que bem entende. Não é assim? Nós aprendemos que o amor do tipo de Deus não busca os seus próprios interesses. Não se ensoberbece, não se ufana, não se ressente do mal, não arde em ciúmes. Aleluia. Justa cooperação, consolidado pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Para um corpo funcionar, todos devem trabalhar na sua função. Aqui ele está dizendo que tudo vai dar certo. Esse corpo vai ser bem ajustado e bem edificado quando estiver na palavra, andando em amor e cada um trabalhando na sua função. Amém? E aí ele diz, efetua o seu próprio aumento. Olha que maravilhoso. O corpo trabalha
Funciona todas as partes, e aí ele começa a efetuar o seu próprio aumento, vidas são acrescentadas, e a edificação de si mesmo em amor. A gente começa a ser edificado no seu individual e como corpo de Cristo, porque Deus vai acrescentando vidas vão chegando. A gente mesmo, andando alinhado com a palavra, a gente produz o aumento e a edificação do corpo. Então, nós fomos criados para funcionar e dar certo. Basta cada um fazer a sua parte. Sempre com interesse em comum de todo o corpo. Amém? Nós não podemos ser individuais. Todos temos uma função do corpo. Você não é uma verruga. Você não é um calo. Você não é um olho de peixe, querido. Todas essas coisas aparecem no corpo, não é assim? Mas nenhuma delas tem uma função. Senão, se você procurar um médico, vai lá e arranca e tira fora. Não é assim? Então, você tem uma função, porque você não é nada disso. Você é um membro para funcionar na sua função. Se todos forem ministros de louvor, quem vai ensinar a palavra? Onde é que estará o mestre? Se todos forem pastores, quem vai buscar as vidas para serem pastoreadas? Onde ficariam, então, o evangelismo, os evangelistas e os missionários nessa era? Se todos servirem às mesas e ficarem na recepção, recebendo os que chegam, os diáconos e as diaconisas, quem cuidaria do ensino tão importante das nossas crianças? E se todos não quiserem ser nada? Só quiserem ficar sentado e recebendo, e se enchendo e engordando? Certamente, o corpo não sairia do lugar. Alguma parte teria que fazer algo mais, ou o que nós estamos vendo nos dias de hoje. O corpo para de fazer a diferença. O corpo para de curar os enfermos. O corpo para de expulsar demônios. E aí a gente fica se perguntando, onde é que estão os milagres? Onde é que estão as manifestações? Onde é que estão os extraordinários? Amém? Você foi colocado no corpo para fazer algo. Sirva, se envolva, funcione. Amém? Nenhum membro foi criado com imperfeição. Você é perfeito. Aleluia. Atos capítulo 2. Vamos lá, a primeira igreja, a igreja primitiva. Nós amamos ler sobre ela, né? Atos 2, a partir do versículo 42. Aleluia. E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Em cada alma havia temor. Muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Algo maravilhoso, né? Perfeito. Uma igreja perfeita. Você concorda comigo? Aqui, antes disso, nós vemos o discurso de Pedro. E a partir do discurso, o primeiro discurso de Pedro, veio a igreja. E aí diz que eram aproximadamente quase 3.000 homens. Imagine uma igreja com 3.000 pessoas. Aleluia! Que coisa linda! Eles estavam juntos na doutrina, no partir do pão, na comunhão. Ninguém tinha necessidade de nada. Eles vendiam os seus bens para que não faltasse nada de um para com o outro. O amor e a unidade estavam fluindo, não estavam? Nós podemos dizer que era um corpo de Cristo se manifestando na terra? Que era algo perfeito? Não era? Mas será que era tão fácil assim? 3.000 pessoas
fora que foram sendo acrescentados. É fácil 3.000 pessoas diferentes andarem junto, comerem junto, orarem juntas, congregarem juntas, ter tudo em comum e tudo ser de todos? Imagine, querido, vai lá na história. A palavra diz que eles estavam sempre juntos. No verso 42 diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Perseverar. Então quer dizer que não era tão fácil assim. Porque se eu preciso perseverar, eu preciso persistir em algo. Eu tenho que colocar firmeza para não desistir. Eu tenho que colocar força para permanecer. Então não foi fácil lá atrás, querido. Senão eles não precisariam perseverar. Perseveraram na palavra, na doutrina e na comunhão. Algo vital para o funcionamento do corpo. Amém? No verso 46 diz que eles perseveravam unânimes no templo. Eles precisavam perseverar para congregar. Hoje nós lemos e para nós entendemos é muito fácil, mas e para eles que não tinham noção das escrituras, no que seria, das cartas de Paulo, o que viria depois para a igreja? Eles não tinham noção de como seria a história. Era tudo novo. Eles tinham acabado de nascer de novo. A palavra diz que eles foram batizados, né? Aceitaram Jesus e foram batizados no Espírito e logo em seguida começaram a andar nessa comunhão. Perseverando para andar junto, perseverando para andar em comunhão, perseverando para comer junto. Eles iam de casa em casa partindo o pão. É fácil? 3.000 pessoas diferentes andar junto. Nós estamos aqui em quê? 30? Opiniões diferentes, pensamentos diferentes, culturas diferentes, educação diferente. Mas eles entenderam que eles eram corpo. Eles perseveraram para fazer a diferença. E Deus se agradou de tal maneira, querido. Eu imagino Deus se agradando daquela unidade, porque diz que o Senhor acrescentava aqueles que queriam fazer parte daquele corpo, fazer parte daquela igreja, daquela congregação. Porque havia unidade, havia amor ali. Não era uma igreja perfeita. Nós vimos isso. Quando nós temos que colocar perseverança, eu preciso ser perseverante e andar com a Quitéria. Eu preciso ser perseverante em andar com a Marisa. Eu não posso desistir dela, eu não posso desistir dela. Nós desistimos muito fácil, às vezes por causa de uma discordância. Pensamentos diferentes, opiniões diferentes. Mas eles passaram por tudo isso e permaneceram na doutrina fundamental e na comunhão. A palavra tem que ser sempre a base. Amém? E a comunhão não pode ser quebrada. Um reino dividido, uma casa dividida não subsiste. Amém? Diz que eles perseveravam unânimes. Unânime quer dizer o mesmo parecer a respeito de algo, concordar, o mesmo sentimento sobre congregar. Unânimes no templo. Perseverar no congregar. Por pão pouco a gente não vem ao culto. Eles não negociavam, querido. Por isso essa igreja dava certo. E a palavra diz que os sinais, as maravilhas iam sendo acrescentadas e acontecendo. Por causa dessa consciência de corpo, de unidade. Da presença, do que eles tinham acabado de receber. O que mudou, querido? Deus mudou? Não. Nós mudamos a respeito de Deus, nós mudamos a respeito da comunhão com o outro. Seja por um pensamento, seja por um trauma, seja por algo que você viveu com alguém, seja por um mau testemunho. Às vezes a gente vem, né, pisando em ovos e a gente não quer se envolver. Não tem como, querido. Ele diz que o amor nos une, nós somos um só. Tem hora que nem todo mundo vai acertar, mas a gente coloca na balança a nossa razão, ou a palavra que tem toda a razão. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Se perseverarmos, queridos, pode dar certo. É possível.
Nós vimos aqui, já aconteceu. É possível. É possível nós perseverarmos em fazer a nossa parte aqui, onde o Senhor nos plantou. Às vezes a gente olha essas cadeiras vazias, não sei se você fica satisfeito, eu não fico. Eu queria ver todos os cultos aqui lotados, a ponto de ter gente lá na porta querendo entrar. E a gente mudar daqui logo, uma igreja onde caiba 300 pessoas. Até o Senhor nos levar para outras, que caibam mais gente. Porque o intuito do corpo é salvação. É alcançar vidas, é aumentar o corpo. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Por causa do novo nascimento e do batismo, Ele tornou tudo isso capaz. Amém? Carnalmente nós não conseguimos nada, mas espiritualmente, como novas criaturas, homens e mulheres espirituais, nós podemos andar nessa unidade, nesse amor. Amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Eu já vou partir para o início, para o final, porque o tempo voa. 4, 1, do 1 ao 3. Aleluia. Paulo, apóstolo de Cristo, Jesus, por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso. A Jesus, graça e paz a vós outros da parte de Deus nosso Pai. Não, não é essa. Efésios 4. Não, eu fui no 1, peraí. Efésios 4, agora sim. Do 1 ao 3. Rogo-vos, pois, eu, prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Ou seja, esforçando diligentemente. Esforço constante para preservar a unidade. No que depender de você, querido, faça a sua parte. Se esforce para não perder a sua unidade, a sua comunhão com o seu irmão. Nós estamos falando aqui no contexto de igreja. Essa unidade é que faz a glória se manifestar, os milagres acontecerem. Amém? É maravilhoso quando nós estamos aqui num culto e nós chegamos já com tanta expectativa. E nós vemos as coisas fluírem com mais leveza. Não é assim? E às vezes a gente sai do culto e fala, mas que culto difícil, que culto frio. Mas a gente esquece que a gente faz o culto. Amém? Às vezes um pensamento contrário, uma divisão no seu comportamento a respeito de, é que não faz as coisas acontecerem. Amém? Aleluia. Verso 4. Há somente um corpo e um espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém? Eu não tenho um Deus, você tem outro, a Quitéria tem outro, não. Nós temos um só Pai, um só Deus. E ele diz no versículo 3, esforçando-vos diligentemente, dia após dia. Eu coloco força. Vou ter vontade? Muitas vezes não. Pensa em 3.000 pessoas, será que eles tinham vontade todo dia de orar junto? De comer junto? De sair de casa em casa partindo pão? De estudar a palavra? Tem dia que a gente acorda, não quer nem dar bom dia antes do meio-dia, né? Tem gente que não gosta de falar de manhã. Imagina, querido. Esforço, diligência. Diligência é constantemente, constantemente, constantemente. Às vezes a gente é tão constante nas nossas confissões, eu já falei isso aqui. Seja constante em preservar o seu relacionamento, a sua associação com o próximo, com o seu irmão. Às vezes eu não vou concordar com alguma coisa. Discordar não quer dizer que nós temos que nos dividir. A gente não vai concordar com tudo.
Mas a gente pode colocar força para andar junto. Amém? Se o que o outro pensa ou o outro faz não fere a palavra, então tem como andar junto, sim. E eu posso até aprender com o outro algo que eu preciso aprender. Nós temos sempre que tirar e extrair o melhor do outro. Põe na balança entre os defeitos e as qualidades. Fica com as qualidades, porque você também tem defeitos. Talvez você ache difícil andar com a Sumayara, e talvez a Sumayara ache difícil andar comigo. Nós não somos os donos da razão, nós não somos perfeitos. Vamos errar, estamos sendo aperfeiçoados, mas somos um corpo. Precisamos olhar no geral, em comum, o bem comum de todo o corpo. Não a minha vontade, o meu interesse, mas o interesse de comum, de forma com que o corpo vença, com que o corpo prevaleça. Lembre, quão bom e quão suave os irmãos viverem em união. É os irmãos, é a igreja. E ali Deus vai ordenar a bênção e a vida para sempre. O bem comum é esse. Eu vou deixar a minha razão para olhar para a palavra, andar na palavra, praticar a palavra. Se eu estiver no Espírito, cheio do Espírito, vai ser fácil, querido. Mas se eu estiver na carne, então se encha do Espírito. Nascemos de novo, somos espirituais. Nossas obras são as armas da nossa milícia, não são carnais. Precisamos entender, querido, que estamos no território do inimigo. A terra é... Satanás está aí no mundo, jaz no maligno. Você entende que você está aqui no território para ser luz, para fazer a diferença? Então há uma batalha, senão você não precisava de uma armadura. Então, unidos, somos mais fortes, né, Juliana? A gente precisa entender essas coisas. Não existe, eu não vou com a cara de fulano, eu não gosto de ciclano. Ei, para Deus não existem essas coisas. Isso são obras da carne. A gente precisa andar nas obras, nos frutos do Espírito, que vão nos levar a uma vida de paz e de sucesso, e não para perdição e morte. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Agarrem-se a essas verdades. Se empenhem em andar unidos. Essa é a vontade do Pai. Vamos fazer a diferença? Queremos as manifestações? Queremos o extraordinário? Queremos um grande avivamento? Depende de nós. Jesus não vai fazer, querido, o que nós temos que fazer. Funcione na sua função. Como eu falei, você não foi chamado para ficar aí paradinho. Você não é uma verruga, querida. Você é um membro. Dentro do corpo aqui, qual é a sua função? Faz. Ouse. Se envolva. Não é para o homem, é para Ele. É para a glória dEle, é para a satisfação do Senhor. Lembra que nós falamos quinta-feira passada, amar a Deus sobre todas as coisas, com toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, é obedecer. Então, se você é um corpo, você sabe que você tem que pegar junto aí, com quem está do seu lado, com quem está atrás, com quem está na frente, porque todo mundo é importante. Até as nossas crianças fazem parte do corpo. Até o pequenino ali, Miguel, é importante. Se um corpo sofre, um membro sofre, toda a igreja tem que sofrer. Se um membro é honrado, toda a igreja tem que se alegrar. Amém? Isso é andar espiritualmente. Deus quer nos elevar ao nível do Espírito. Saímos das coisas naturais, da visão natural, para as coisas espirituais. Uma vez eu ouvi que o reino de Deus, ele é grande, ele não é um fundo de quintal. Uma visão pequena. Nós temos que olhar a grandeza. Tem lugar para todo mundo trabalhar, tem lugar para todo mundo fazer alguma coisa. Amém? Eu não preciso competir com ninguém, eu não preciso ser igual a ninguém, eu não preciso me comparar com ninguém. Você também não, querido. Você tem o seu lugar, a sua posição e o seu propósito. Faça a diferença. Dê muitos frutos. Nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Se houver algum atrito, alguma desavença, resolva logo.
para não quebrar a comunhão, para não quebrar a unidade. Amém? Nós vamos poder viver um tempo glorioso se nós praticarmos essas coisas. O princípio da unidade, o mandamento do amor é inegociável. Precisamos funcionar. Amém? Glória a Deus. Viva isso no seu dia a dia. Medite nessas coisas, querido. Deixe de lado as queixas. Deixe de lado as murmurações. Deixe de lado as concordâncias. Perdoem. Libere perdão. Peça perdão. Faça a sua parte. Aleluia. É difícil? Persevera. A igreja de Atos perseverou. Amém? Não façam acepções de pessoas. Não tenham preferências. Se associem com todos. Todos somos irmãos em Cristo. Lembra que nós lemos um só Deus, um só batismo, uma só fé? Um só Espírito. Isso já é motivo para andarmos juntos. O mesmo Espírito que está dentro de mim, está dentro de cada um de vocês. Amém? O mesmo sangue foi derramado por mim e por você. Nós temos o mesmo Senhor. Aleluia. Não tenham preferências de pessoas. Às vezes a gente escolhe um ou outro para estar mais perto, né? Dentro da igreja do Senhor não precisa ser dessa forma. Você pode se associar com todo mundo. Amém? Aleluia. Andemos no amor verdadeiro, para que nós possamos provar do extraordinário de Deus. Amém? Então nós não precisamos ficar aí sonhando com a igreja de Atos. Essa realidade é para mim e para você. Não precisa ser diferente. Dá para ser melhor. Porque Atos foi até determinado capítulo. Nós podemos escrever daqui para frente como vai ser. Até a vinda de Jesus. Amém? Vamos deixar um legado, querido, de unidade e amor. Para que o Senhor acrescente vidas e mais e a gente possa acolher de forma preparados as pessoas que vão chegar. Amém? Que a nossa unidade e amor exale um bom perfume. Que o Senhor ache em nós oportunidade de acrescentar. Amém? Glória a Deus. Você foi chamado para fazer alguma coisa. Vamos fazer?